Todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Boa noite aos nossos amigos da internet. Vamos aos recadinhos de sempre da casa. A casa tem palestra todos os dias. Os temas, horários, palestrantes podem ser observados tanto no site www.casadocaminhosantana.com.br, bem como aqui no mural na entrada da casa. A gente tem um atendimento fraterno. Quem quiser conversar com o trabalhador da casa, bater um papo, tirar alguma dúvida a respeito da doutrina, sempre meia hora antes de cada palestra, tem um trabalhador da casa aí disponível para esse atendimento. Na área social, a casa tem um atendimento a 80 famílias na entrega de cestas básicas, né? Desde já a casa agradece a contribuição de todos para esse trabalho tão importante que é mantido, né? E para esse mês de julho, está solicitando óleo, bolachas, doce ou salgada, sal, açúcar, farinha de trigo ou mandioca, fubá, molho de tomate, sachê de preferência. É um trabalho muito importante que é mantido pela casa, que é arrecadado mais de 600 quilos de alimento todo mês. E, mais uma vez, a casa agradece a contribuição de todos. Também na área social tem um trabalho de sábado com os irmãos nessa condição de rua, distribuição de lanches. Todos os sábados, a partir das 16h30, o pessoal se reúne aqui para preparar esse lanche, né? E depois levar para esses irmãos ali nas imediações do Carandiru, do Tietê. Quem quiser conhecer esse trabalho, só está aqui aos sábados. Todo sábado tem esse trabalho de distribuição de lanches. Acho que é só isso. Então, os recados estão dados. Vamos para a nossa prece de abertura. Gostaria de solicitar a todos que silenciem os seus celulares. Mais tranquilos, mais serenos. Vamos nos harmonizando com o ambiente dessa casa, com esse ambiente de amor, de paz. Ambiente esse preparado desde cedo pelos nossos irmãos espirituais, que se alegram com a nossa presença, com o nosso esforço de estarmos aqui. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Divino Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, pela oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos, em busca de um conhecimento, para essa noite de estudo, que possamos estar com o nosso coração e nossa mente abertos, receptivos para o que vai ser dito essa noite, e que com isso possamos dar mais um passo em direção à nossa renovação moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. O tema da noite de hoje é Desculpar, do livro Ceifa de Luz, e quem vai ser o palestrante da noite é o nosso irmão Rômulo. Seja bem-vindo, Rômulo. Queridos amigos, boa noite. Vou entender com ele. Boa noite. Desculpar. Na verdade, perdão. E a mensagem trazida do Emmanuel, através da mediunidade do querido Chico Xavier, começa com uma passagem do Evangelho, quando Pedro, que sempre retratado como uma figura enérgica, pescador, cansado dos abusos dos romanos, das classes sociais dominantes, ali mesmo de Israel, em dado momento ele se vira para Jesus e diz: mas mestre, mas quantas vezes eu vou ter que perdoar? E Jesus, em sua serenidade, sabedoria,
Com um sorriso, ele olha para Pedro e diz: Pedro, pois eu te digo que não serão 7, mas 70 vezes 7, que você, assim como todos nós, naturalmente, haverá de perdoar. Esse número, esse 70 vezes 7, se formos buscar nas tradições judaicas, dos estudos da época, do conhecimento que era praticado naquela época, nos leva à ideia de infinito. A resposta de Jesus, então, é bastante clara. Não há e não pode haver limites para se perdoar. Ou ainda, deveremos perdoar tantas vezes quantas formos ofendidos. Por quê? Mas por que temos que perdoar? E claro, devemos considerar porque o mestre disse, mas só por isso. Sendo sábio, sendo governador amoroso de nosso planeta, será que Jesus nos daria uma instrução tão clara, tão direta e tão difícil por puro capricho? Porque ele quis que fosse assim? Certamente não. Por isso, em outro momento, Jesus, como era hábito, ensinar através de parábolas, essas histórias que, por falarem sempre de situações cotidianas das pessoas daquela época, fazia com que se compreendesse e se recordasse, se gravasse de fato na memória aqueles ensinamentos de forma mais simples. Ele propõe uma outra história, na qual ele conta que havia uma grande plantação, muitas terras, a qual empregava uma verdadeira multidão de pessoas. Todas essas terras pertenciam a um único senhor. Havia um único dono daquelas terras todas, que era conhecido por ser um homem justo. Acontece que um dos seus servidores, seus empregados, lhe devia uma soma de 100 dinheiros, que não vamos sequer tentar converter isso para o que seria a nossa moeda hoje, mas tinha essa soma de 100 dinheiros. E acontece ainda que esse mesmo servidor era muito pobre, muito simples, humilde. E vendo aquela dívida se acumulando, em dado momento ele procura esse senhor das terras, se joga a seus pés e diz: mestre, chegou o dia do meu pagamento, de pagar o senhor, mas eu não tenho. Eu não disponho da soma para quitar a dívida que eu tenho com o senhor. Por favor, não me jogue na cadeia. O mestre, o senhor daquelas terras, olha para esse trabalhador e diz: pois bem, pela tua sinceridade, pela forma como você veio até mim, eu te perdoo aquela dívida. A partir desse momento, você não me deve mais nada. E esse trabalhador se levanta feliz, contente, e vai para a cidade para comemorar que estava livre daquele peso nas costas, daquela dívida enorme. No caminho, porém, ele encontra um colega de trabalho, um outro servidor, igual a ele, que trabalhava ali naquela mesma plantação, que devia, por coincidência do destino, a esse empregado uma soma de 1 dinheiro, 100 vezes menos a dívida deste primeiro trabalhador. E ao encontrá-lo no caminho, na estrada para a cidade, esse segundo trabalhador se lança aos pés do primeiro e diz: meu irmão, nós somos colegas de trabalho, sabemos a dureza da nossa rotina, a dureza do trabalho, sei que te devo. Porém,
eu não disponho desse valor para quitar a minha dívida com você. E ao invés de perdoar, aquele primeiro trabalhador agarra aquele homem, joga ele na estrada e diz que ele seria lançado na prisão, como era o costume da época, que os devedores iam presos e ficavam presos até que as dívidas eram quitadas, e seria lançado na prisão até que toda aquela dívida de um dinheiro fosse restituída. Muitas das pessoas daquela região, daquela vila, já que as plantações cobriam de fato uma área muito extensa, viram o ocorrido. Sabiam do que tinha acontecido pela manhã e souberam o que aconteceu logo à tarde. De tal forma que o assunto chegou ao dono das terras. Ele então procura o primeiro trabalhador, o primeiro empregado, e diz: servo mau, eu perdoei a dívida que você tinha comigo. E você, no mesmo dia, não foi capaz de perdoar ao seu colega de trabalho. Pois agora será você a ir para a cadeia e lá ficar, até que toda a sua dívida comigo seja paga. Queridos, quem de nós não é um devedor da lei? Quem de nós não tem falhas? E nos leva ainda à terceira passagem do Evangelho, ainda sobre perdão. Quando Jesus, numa das praças de Israel, vê um burburinho, uma movimentação, uma agitação se aproximando dele. Ele observa. Tratava-se de uma mulher. Pega em flagrante, cometendo adultério. Pela lei de Moisés, lei que vigorava na época, isso era um crime e era passivo de pena por apedrejamento. Então já estavam ali todos escolhendo com atenção as suas pedras para lançarem na mulher, cada vez mais próximos de Jesus. E naturalmente os fariseus, que já buscavam a essa altura um motivo para incriminar posteriormente o mestre, se aproveitam daquela situação e lançam a pergunta ao mestre: Mestre, veja bem essa mulher aqui. Acabamos de pegá-la em adultério. Ora, diz a lei de Moisés que devemos apedrejá-la. E o senhor, mestre, o que o senhor nos diz? Tratava-se naturalmente de uma armadilha. Jesus, sábio, sereno e simples, ao invés de responder diretamente, se agacha e com a ponta do dedo começa a escrever na areia. Aliás, é a única passagem do Evangelho em que é relatado o próprio mestre escrevendo alguma coisa. E ali permanece por alguns instantes e a multidão, aquele grupo de pessoas, sem entender o que acontecia, em dado momento, ele apenas ergue o olhar e diz: aquele dentre vós que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aos poucos houve uma mudança no ânimo daquela multidão, a começar dos mais velhos, os mais experientes, os mais sábios, que jogavam de lado as suas pedras. Alguns murmuravam algumas palavras contrariadas com aquela postura, com aquela situação a que eles se viam lançados de forma tão simples, tão sutil, por Jesus. Até que só restou a mulher. Todos se foram. E nesse momento Jesus novamente levanta o olhar
e diz para ela: mulher, onde estão aqueles que estavam aqui para te apedrejar? E ela diz: mestre, todos se foram, só fiquei eu. E Jesus disse: pois se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Quem de nós que jamais cometeu qualquer pecado, que atire a primeira pedra? É preciso desenvolvermos algo chamado empatia. Olharmos no olho do outro e nos reconhecermos. Porque, amigos, independente de idade, sexo, raça, credo, condição financeira, profissão, endereço, somos todos iguais. Todos iguais. Temos os mesmos sonhos, ainda que embrulhados em papéis diferentes. Temos os mesmos medos, ainda que expressados em palavras diferentes. As mesmas inseguranças, os mesmos anseios. E, acima de tudo, a mesma condição espiritual. Somos crianças. E tal como crianças, erramos. Ai, como erramos. O tempo todo. E o Pai Celestial, o Criador, dá a cada um de nós, a cada 24 horas, um novo dia. Um novo dia para que façamos melhor aquilo que no dia anterior não fizemos tão bem. Um dia para que possamos recomeçar. Perdoar, amigos, é um ato de caridade. E um ato de quem entende que somos iguais. Tudo isso faz muito sentido. Tudo isso é o ensinamento moral do Mestre. Mas por quê? Mas por quê? Ainda assim, preciso perdoar. Se não pudermos ainda perdoar ao próximo por caridade, por amor, perdoemos por nós mesmos. Quem sofre mais? O ofensor ou o ofendido? Temos alguns minutinhos, aliás, bastante. Dá tempo de contar uma história que já contamos aqui várias outras vezes. Os amigos, por favor, nos desculpem. É a história do monge. Vamos encurtá-la. 2 monges lá do Tibete. Deveriam ser. E eles pertenciam a uma ordem muito específica, muito rígida, que tinha como regra que nenhum de seus membros poderiam jamais, em hipótese alguma, tocar uma mulher. Era a regra. É a história, gente. Daí, acontece que saem para divulgação, peregrinação, estudos, o que fosse que os monges lá faziam na época, o mais antigo, o mais idoso, o ancião da ordem, junto com o mais novo, o recém-ordenado, o recém-integrado àquela ordem. Então tínhamos ali um monge muito experiente e um monge muito jovem. E eles saem naquela caminhada. Em dado momento, porque naturalmente eles iam cruzando várias vilas, vários lugarejos, eles precisam contornar um lago. Ao contornar esse lago, já de longe eles observam uma mulher se afogando.
O monge mais novo, olhando a cena, ele arregala um olho desse tamanho e fica estático. Já o mais sábio, o mais experiente, ele joga de lado a mochila dele. Não sabemos se ele tinha mochila ou não tinha, mas ele joga de lado, vai correndo na água, resgata aquela mulher, coloca ela na margem, faz os procedimentos para trazê-la ali às condições normais, orgânicas, e parte. O mais novo observa, não diz uma única palavra. E eles seguem aquela peregrinação, aquela viagem. Passam-se dias, semanas. Quando completa um mês, uma dada noite que estavam os dois, após as suas meditações diárias, o mais novo, visivelmente incomodado por alguma coisa, o mais novo, diz para aquele mais experiente: colega monge, veja bem, olha só que coisa. Estamos nós dois aqui nessa ordem que tem uma regra tão clara de não tocar a mulher, e eu vi que você tocou. Como pode você, o mais antigo da nossa ordem, contrariar o nosso mandamento principal? Aquele mais sábio, esse mais experiente, ele vira para o mais jovem e diz assim: meu querido, eu a carreguei naquele dia. Você continua carregando ela até agora. Gostamos muito das nossas amigas mulheres. Não é esse o ponto da história. Porém, quantas vezes os colegas que trabalham, que participam de atividades de desobsessão, encontram amigos desencarnados em condição de tão profundo sofrimento por não conseguirem perdoar. O tempo, para eles, não passa. Porque tudo o que sentem, muitas vezes o que ouvem, o que veem, é aquela mesma cena daquela ofensa, daquela situação que às vezes aconteceu há anos, há décadas, há séculos. E eles acabam por abrir mão da própria felicidade, do próprio bem-estar, por se negarem a oferecer o perdão. Quantas vezes, amigos, estamos numa estação cheia do metrô, no trânsito de São Paulo, e alguém pisa no nosso pé, alguém fecha a gente na rua, e a gente esbraveja, aquilo acaba com o nosso equilíbrio, e a pessoa sequer percebe que fez alguma coisa com a gente, e segue o caminho dela, e quem não seguimos somos nós. Quem fica parado naquele sentimento somos nós. Quem sofre mais? Quem não dá o perdão ou quem perdoa? Quem perdoa anda leve. Porque não fica enchendo a sua mochila, voltamos a falar de mochila, com essas pedras das mágoas, das supostas ofensas ao longo de uma vida toda. E com o passar do tempo, vai se arrastando cada vez mais pesado, porque carrega nas costas um fardo que escolheu por vontade própria. Quem perdoa é mais feliz, porque quem perdoa vira página. Amai ao próximo como a ti mesmo. E quanto nos amamos? Porque quem realmente se ama escolhe ser feliz. Quem realmente se ama não acumula entulho espiritual. Não acumula entulho na cabeça, na aura, no coração.
quem realmente se ama, está decidido a ser feliz, vira a página, porque não se prende. Porque só nos ofendemos. Só nos ofendemos. Ninguém nos ofende. Quem nos ofendemos somos nós mesmos. Somos nós que permitimos. Quando alguém nos diz alguma coisa, se aquilo que a pessoa disse, em palavras duras, se aquilo é verdade, se ela disse algo que é verdadeiro, que bom! Nos fez um alerta. Vamos parar e observar aquilo que foi dito e tentar melhorar. E, gente, se não é verdade, não é verdade. Ah, mas fulano disse que eu sou aquilo. Eu sou aquilo? Poxa, eu sou. É, melhor melhorar. Mas eu não sou aquilo. Então está pensando nisso por quê? Como pode isso? Como podemos nos permitir a ofensa? Não é o outro que nos magoa. Somos nós que nos permitimos ser magoados. Porque se compreendêssemos, se tivéssemos já a consciência de que erramos o tempo todo uns com os outros, perceberíamos que não faz sentido. Perceberíamos que o perdão deveria vir antes mesmo da própria ofensa. Mas por quê? Mas por que é tão difícil? Porque tudo faz muito sentido? Porque aqui, conversando, parece tudo tão claro? E porque a hora que a gente vira ali a esquina, a gente esquece tudo isso. Uma única palavra, amigos: orgulho. Ah, mas eu não sou orgulhoso, não. Eu, orgulhoso? De forma alguma. Meus queridos, se quisermos saber o quanto somos orgulhosos, basta ver o quão fácil ou difícil é perdoar. Não existe medida mais direta para o nosso nível próprio de orgulho que a facilidade ou dificuldade em perdoar. Porque o nosso orgulho insiste em nos dizer o tempo todo que devemos ser intocáveis, que devemos ser inatingíveis, que devemos ser superiores. E ai de quem ousar dizer algo que não nos agrade, está condenado. E o orgulho, gente, faz muito mal. Muito mal para o próprio orgulhoso. Não existe, em ponto algum do universo, um único orgulhoso feliz. Pelo simples fato de que são qualidades incompatíveis. A felicidade, ela vem de uma permuta de bons sentimentos. A felicidade vem de um sentimento de identificação recíproca, da percepção de que somos todos iguais e que tudo faz parte da vida. Vai dizer pro orgulhoso que ele é igual a todo mundo? Mas como é possível isso? Eu, igual aquele ali? Mas nunca. Olha para mim, olha para ele. Tem certeza? E com essa, o orgulhoso não perdoa, não divide, não compartilha, não ama. Acima de tudo, a ele mesmo. O orgulhoso se prende a uma visão, a uma ideia fixa do que ele acha que é, ou que gostaria de ser, para então ser feliz. Mas faz sentido isso? E agimos assim. E por isso essas coisas simples de que, o vizinho não me olhou na cara, não vou dar bom dia para ele. Fulano não falou mal de mim, não gosto mais dele. A gente vai se isolando.
cada vez mais. Acontece que nós não somos uma ilha. Acontece que não fomos criados para sermos sozinhos. Fomos criados para aprender a nos amar, para caminharmos juntos e para ser feliz. Mas para isso, amigos, precisamos deixar o nosso orgulho de lado. Tá, mas e por que então somos orgulhosos? Porque não nos conhecemos. Somos orgulhosos porque olhamos no espelho e temos um medo enorme de descobrirmos quem é aquela pessoa que a gente vê. Criamos um personagem, um papel. Representamos algo, como dizíamos há pouco, que gostaríamos de ser porque acreditamos que, sendo aquilo, chegaremos à felicidade. Que complicado. Que infantilidade espiritual a nossa. Quando o mestre disse que a felicidade não era deste mundo, ele não quis com aquilo condenar nosso tão abençoado planeta Terra. O que ele disse é que há 2000 anos nós não sabíamos o que era felicidade. Por isso não poderíamos tê-la. Hoje, amigos, 2000 anos depois, o que nós aprendemos sobre felicidade? Sabemos de fato o que é essa tal felicidade que a mídia diz que são os bens, o político diz que é o outro, o vizinho diz que é outra coisa, a gente se anda daqui para lá buscando uma coisa que a gente não sabe o que é. E vamos nos afastando cada vez mais da simplicidade. Felicidade tem que ser, por lógica, algo simples. Porque se fomos criados por Deus, se somos todos criaturas de Deus, espíritos imortais, criados pelo amor, por amor, para o amor. Queridos, somos todos herdeiros da felicidade, por lógica. E há de ser algo simples. Buscamos todos nós, o caminho de volta para dentro de nós mesmos, da nossa essência. Vamos buscar nos conhecer. E o mestre disse: conheça a verdade, e a verdade te libertará. Quanto mais nos conhecermos, menos seremos suscetíveis a julgamentos externos e mais fácil vai ser perdoar. Porque se algo não faz sentido, se eu sei daquilo, como permitir que aquilo me atinja? Nos libertemos. Nos libertemos porque já estamos carregando todos esses pesos há tanto tempo, gente. Há tanto tempo. Há tantas encarnações. Por tantos lugares. Esse peso que a gente carrega nas costas ao longo dos séculos, dos milênios, cria uma marca tão pesada, tão funda na terra por onde a gente passou. É hora de começarmos a sermos mais leves. Nós que estamos encarnados, estamos tendo uma grande oportunidade de recomeçar. Mas também os amigos desencarnados, também eles estão se preparando para uma nova incursão no plano físico. Não percamos mais essa oportunidade. Falamos tanto
nesse tempo de mudança planetária, de transição do planeta de provas e expiações sofrida planeta Terra para o planeta de regeneração. Eu quero estar no planeta de regeneração. Mas quando será que vai acontecer o planeta de regeneração? É simples, amigos. A Terra vai ser um planeta de regeneração quando a maioria de seus habitantes regenerar a si mesmo. Quando a maioria de nós deixarmos para trás esses pesos do orgulho, da falta do perdão, do isolamento voluntário, a empatia de olhar nos olhos do outro e se reconhecer, aí sim, o planeta estará muito próximo desse salto de categorias. E, naturalmente, sim, nesse período, neste momento, quando aqueles irmãos que então serão minoria insistirem em não acompanhar o ritmo da maioria que quer ser melhor, que quer, acima de tudo, ser feliz de forma simples, esses irmãos serão convidados a habitarem outros planetas, onde, por misericórdia divina, serão missionários nesses planetas, levando a semente do que eles aprenderam enquanto estiveram na Terra. Mas felizes, bem-aventurados, os mansos e humildes, porque eles herdarão a Terra. Muita paz a todos. Obrigado, Romulo. Bom, agora aquele momento na palestra que a gente tem a oportunidade de participar, uma colocação a respeito do tema, ou alguma pergunta que foi referente ao tema, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Vamos lá, Socorro. Oi, Romulo. Tudo bom? Sempre bom te ver aqui. Obrigado, querido. Bom estar com vocês. São tantas os links, né? Então a gente vai, vou começar aproveitando a mochila, que eu acho que foi assim, excelente essa colocação, porque a gente carrega tanto peso, Não é? tanto peso, e você não se dá conta. Então, quando dá aquele clique, você fala, opa, você abre, né? Primeiro você tenta tirar, que já é difícil. E aí você faz todo aquele movimento de retirando as pedrinhas, o que não é fácil. Mas, quando você descobre que está carregando peso demais, já é um começo. Então, você vai voltando. Né? Então, você fez várias perguntas que eu queria responder na hora, mas foi atropelando, enfim. Mas só para dizer que o maior beneficiário é o que perdoa. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Então, quando é uma libertação tão fantástica, que aí você fica leve, não é? Você fica livre e liberta na sequência tudo mais, né? Ou seja, uma pessoa, ou várias coisas, mas assim, os sentimentos, você vê as coisas de outra maneira. Então, é isso. Perfeito. Obrigada. Eu que agradeço. Só um minutinho. Socorro. Só para a gente comentar também, né? Temos alguns minutos ainda, né? É isso. É fazer o caminho contrário mesmo, né? Assim como a gente fala as correntes, né? Que uma coisa leva a outra, que leva a outra. O que a gente precisa é interromper, parar realmente esse fluxo dessa corrente negativa. Mágoa, rancor, vingança. Mágoa, rancor, vingança. Para uma outra sequência. Perdão, amor. Perdão, amor. Isso também se espalha. Né? Mas precisa começar com a gente. Então, mas não seria mais, eu penso assim, pensar assim, eu não vou fazer para o outro que eu não quero para mim, tipo assim, né? Não era mais fácil? Porque isso aí parece que sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter que perdoar. Não, não é. Não era mais fácil a gente viver assim? Eu falo, eu não vou fazer o mal para ela porque eu não quero que façam para mim. E assim, né? Eu acho que seria mais fácil, porque parece que sempre... O que fala antes como que é?
Seu nome é, desculpa? É Graciela. Graciela, que bom que Isso. você veio aqui hoje à noite com a gente. Muito obrigado pela tua Obrigada. presença. Seria, sem dúvida, sem dúvida. Só que, se eu hoje sei disso, se você hoje sabe disso, algum caminho nós já percorremos. Não foram todos que percorreram esse caminho. Nem todos os nossos amigos, vizinhos, familiares, colegas de trabalho chegaram ainda a essa brilhante conclusão que você chegou. E a nós, no caso desse assunto específico, como irmãos mais velhos, porque aprendemos pelo menos essa lição já, nos cabe perdoar. Não 7, mas 70 vezes 7. E é assim. Porque um dia eles também compreenderão isso. Vão chegar a essa mesma conclusão perfeita, lógica, brilhante que você chegou. Até que eles cheguem lá, o nosso papel é perdoar. Sob risco de nós mesmos sermos infelizes. Tudo, na verdade tudo, justamente, porque é quando nós perdoamos, fazemos uma escolha muito importante. Escolhemos não participar daquilo. Escolhemos não participar, não comungar daquela vibração. Se aquele irmãozinho, aquela irmãzinha quer fazer aquilo, quer continuar com aquilo, ele também tem o livre-arbítrio, mas aí fica a cargo da consciência dele, não da nossa. Somos responsáveis apenas pelas nossas próprias escolhas, não pelas dos outros. E tudo, o tempo todo, é escolha. Tem um outro aspecto também, Rômulo, que muitas vezes quando nós cometemos uma falha, né, que vem de encontro a isso que você falou, e a gente pede desculpa para essa pessoa e a pessoa não nos perdoa, não nos desculpa, a gente também não tem que ter Também não. aquele sentimento. É É a um escolha da sentimento pessoa. dele que de repente ele não chegou nesse momento que você colocou de não aceitar, de não entender essa falha nossa, né? Exato. Isso é uma coisa muito importante também, a gente ter essa consciência de entender esse aspecto do outro lado também, né? Perfeito. Isso, e bem, temos alguns minutos ainda, né? Isso abre a gente vai falar com o nosso amigo lá do fundo. Só para a gente contornar aqui esse assunto. Abre um link importante. Que, primeiro, como começávamos lá no início, né? A história de quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todos nós reconhecemos já que somos carentes de perdão, certo? Já que não vemos, né, mesmo com o espelho na nossa frente, né, principalmente com o espelho na nossa frente, ninguém perfeito. Então erramos. Se erramos, precisamos de perdão. E precisamos exercitar o pedir desculpas. Porque também isso é um exercício para corrigirmos o nosso orgulho. Porque quando nós pedimos desculpas, perdão, reconhecemos nosso lado falho, nossa possibilidade de falha, nossa imperfeição. E isso é um exercício. E quando nós pedimos perdão, desculpas, como falou nosso amigo, nós também nos livramos daquela batata quente, que é a mágoa. E passamos pro vizinho. Se o vizinho perdoa, ele também se livra, aquilo cai no chão e ninguém se queima. Mas segurar aquilo ou não passa a ser escolha dele. A nossa parte nós fizemos. E ainda, só para concluir essa parte do assunto, não façamos também do pedido de desculpas uma muleta. Ah, eu vou lá, eu faço, depois eu peço desculpas. Porque a recomendação do mestre para aquela moça, quando só sobrou ela na praça com ele, ele diz: ah, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá, mas não peques mais. E quando nós concedemos o perdão, gente, não cabe a nós julgar. Ah, mas ele me pediu perdão hoje, amanhã, ele faz o tempo todo. O perdão dele, que está pedindo, não é de verdade. Mas o perdão que eu estou dando é. O que ele faz é consciência dele. Agora, quando somos nós, se é que já avançamos essa casinha, né, no caminho da vida espiritual, quando somos nós a pedir perdão, que seja de verdade e que nos comprometamos a mudar. O Chico dizia
ao longo do período que você vive encarnado com a gente, que assim, a todos eu permito que sejam o que são. A mim, eu exijo ser melhor a cada dia. É isso, porque somos responsáveis apenas por nós mesmos. Desculpa, me empolguei. Nosso amigo, por favor. Boa noite Boa noite. a todos. Então, eu ia falar justamente... Bom, nós estamos sintonizados mesmo, porque eu ia falar de como é bom, como a gente se sente bem quando a gente erra e pede perdão pro próximo, pro irmão. E a gente fica muito bem. E a gente se livra da pedra na mochila. Né? É isso mesmo. E como a gente tem muito pouca empatia, a gente não consegue também ver no outro um irmão igual a nós. Eu estou lembrando de Adolf Hitler. Um irmão nosso, nossa, um irmão, um super irmão nosso, que todo mundo chama de monstro. E ele não é monstro, ele é um ser humano. Sim. Porque nós não sabemos, nós, através do magnífico processo de esquecimento que nós passamos antes de encarnarmos, a gente tem por misericórdia divina o esquecimento, né, de tudo que a gente já fez nas outras encarnações. Então, por que a gente fica condenando o próximo? É complicado condenar o próximo se você não sabe nem o que você fez. Aliás, não saber é uma palavra muito forte. Não lembra. Certo? Então, é assim, o perdão também cabe para a nossa ignorância, né? Para a nossa É a palavra-chave. falta de caridade. E isso é falta de caridade da nossa parte, ficar condenando o próximo só porque ele matou 1 milhão de pessoas. Aliás, ele nem matou, ele mandava matar, né? Ele não matava ninguém. Entendeu? Mas não deixa de ser um irmão nosso. Porque eu já vi depoimento já ouvi, né? Não vi. Mas já ouvi depoimento de espíritos que matou muita gente e estava fazendo bem. Se reformou. Todos nós, inclusive. E tinha muita força. Todos nós, inclusive. Sim, esses espíritos somos nós. Todos nós, né? Gente, o valor pela vida é novidade, né? Todos somos fadados ao sucesso, à luz. Valorizar a vida orgânica, física, é novidade, né? Só da humanidade, né? Mas, enfim. Minha colocação é essa, obrigado. Perfeito. Gente, incrível o que você falou. Eles vão dar uma bronca, que eu vou falar mais um pouquinho, mas... Posso? Ótimo. Vamos lá. O assunto é delicado, né? Não, depois podemos conversar, nós dois, enfim, né? Mais detalhe. É meia-noite, o Rômulo está aqui, né? Até 1, 2 da manhã, poxa vida, né? Conversa boa, a gente gosta de esticar mesmo. Mas vamos, só uma pincelada. Eu concordo com você. Eu concordo com você. E vou falar por quê. É comum nós acharmos o obsessor, o malvado, o obsediado, o bonzinho. Gente, por que o obsessor se aproxima do obsediado? Ainda que não seja um caso, não, mas é vingança, é história... Não, tudo bem, existem esses casos, mas é sintonia. Por que o nosso irmão Adolf Hitler, depois... Irmão, filho de Deus. Por que o nosso irmão Adolf Hitler, após a Primeira Guerra Mundial, conseguiu reunir em torno de si a maioria da população de 4 países diferentes? Porque havia sintonia. Não estamos de forma alguma, e por favor, entendam muito bem, os amigos aqui presentes, os amigos da internet, por favor, não estamos de forma alguma justificando as barbaridades que aconteceram. De forma alguma. Mas se elas aconteceram, não foi porque havia um único homem, um único culpado que fez tudo aquilo.
E muitas das coisas que ele expressava, fazia de forma clara e visível, até hoje, amigos, muitos de nós pensam e não falam. Porque basicamente era preconceito e orgulho. Ignorância. Uma suposta visão equivocada de uma raça ariana, já tão misturada ao longo dos milênios. Ignorância. Então, é isso, de fato. Só que, é claro, não vou me alongar tanto mais, mas enfim, muitas vezes precisamos criar o inimigo externo. Manifestamos na figura fantasiosa de um ser criado para o mal por toda a eternidade, a qual ao longo do tempo atribuímos nomes diferentes: demônio, diabo, anjo daquilo outro, porque na verdade precisamos culpar um outro de sentimentos, pensamentos que temos em nós, porque nós somos imperfeitos. É muito fácil, é muito cômodo dizer que o nosso irmão Adolf Hitler é culpado por tudo aquilo que aconteceu. A humanidade é culpada. Tem culpa quem concordou? Tem culpa quem não concordou e não fez nada? Tem culpa quem fingiu que não estava vendo? Só que isso só cabe a Deus julgar. O que nós sabemos é que somos, sim, todos irmãos. Porque existe um único Criador no universo. Só Deus cria. Só Deus. Cada um de nós, ao longo da história, por todo o universo, é um espírito criado por Deus, para o bem, e chegará, independente de quanto tempo leve, ao nível de perfeição, de pureza, que um espírito, sendo criatura e não criador, pode chegar. Incluindo o irmão citado, Adolf Hitler. Por mais repulsa que eventualmente isso possa causar, essa é a verdade. Então, antes de culparmos o inimigo externo, reconheçamos que ainda hoje temos um pouquinho daquilo. E com relação, só para concluir, a questão de crimes, mortes, queridos, como falávamos, né? A questão o respeito à vida física, orgânica, é um sinal, naturalmente, de crescimento, desenvolvimento moral e espiritual. Mas se puxarmos ao longo da história da humanidade, é algo relativamente recente na nossa história. Então, antes de julgarmos, independente da situação, independente de quem seja, olhemos para nós mesmos. Eu acho que nosso amigo lá no fundo quer falar alguma coisa. Só uma perguntinha rapidinho. Uhum. Lembrar da boa batalha, né? Que Jesus nos ensinou, né? Que a gente tem que fazer essa batalha interna nossa. Porque, com certeza, coisas boas a gente também não fez no passado, mesmo por alguma causa, tal, a gente não fez coisas boas. E eu acho que a gente tem que perdoar. Perdoar para ser perdoado. Eu acho que isso é legal. Eu agradeço essa palestra. Eu acho que nosso amigo ia falar alguma coisa, não? Uhum. Só vai brigar com a gente hoje. Alô, é só uma observação, e vem a calhar até com o que estava falando, com a questão da culpa, naquela passagem de Madalena, que é bastante significativa para todos nós em relação às nossas culpas, né? Mas principalmente uma coisa que a gente tem muito hábito, o mau hábito, né? Um hábito perverso, mas felizmente a maioria de nós temos, que é transportar nossas culpas para os outros, né? Quer dizer, aquela turba raivosa, na verdade, estava projetando as suas culpas em Madalena. Né? Com certeza. Então, é o que fazemos um hábito nosso também de fazer. É o que fazemos o tempo todo, ainda hoje. É o chamado recalque, projeção, o nome que quisermos dar, mas é isso. Porque o nosso orgulho faz a gente se sentir mais inocentes quando culpamos no próximo defeitos que pertencem a nós mesmos. Amigos, muito obrigado a todos, foi ótimo estar com vocês. Obrigado, Rômulo.
Vamos à nossa prece de encerramento, onde vamos agradecer mais uma vez ao Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela oportunidade que nós tivemos essa noite, do estudo, do esclarecimento, de palavras que sempre partem do alto em direção a nós. E após receber todas essas benesses, é dado o momento de retribuirmos. E a nossa retribuição é em forma de vibrações. Vibrações de amor, de paz, de fraternidade, de carinho, de esperança. Vamos vibrar pelo planeta Terra, essa escola que nos acolhe e nos dá a oportunidade de melhorarmos, de prosperarmos, de nos tornarmos espíritos melhores. Vamos vibrar pela fraternidade, paz e equilíbrio a toda a humanidade. Vamos vibrar nesse momento por todos aqueles irmãos, como foi a palestra da noite, perdoar, desculpar, por tantas relações desfeitas, tantas relações quebradas por orgulho, por vaidade, tantos pais que não falam com seus filhos, casais, amigos, que possam ser tocados nas suas fibras mais íntimas e reconhecer o poder do perdão, do amor. Vamos vibrar por todas as casas de oração que se multipliquem cada vez mais, em especial a essa, Casa do Caminho Santana, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Vamos vibrar pelos seus mentores, pelos seus dirigentes, pelos seus trabalhadores e frequentadores. Vamos vibrar intensamente pelo nosso lar, mentalizando paz, harmonia, saúde e muita luz. E que possamos nessa noite retornar aos nossos lares em paz, com a certeza de que saímos melhor do que quando adentramos hoje à noite. Que possamos estar reunidos na próxima semana, dando continuidade aos nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus.